Eu repito, os crentes devem aceitar e encorajar outros crentes a promover a união. O texto bíblico que vai ser referência hoje está em Romanos capítulo 14, versículos 1 a 12. Romanos capítulo 14, versículos 1 a 12. Na próxima semana, cumprindo o plano de estudos, terminaremos esta viagem que fizemos através da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. O título da lição da próxima semana é Alcance e vamos estar, sobretudo, no capítulo 15 da Epístola aos Romanos. Imaginemos o corpo humano. Imaginemos a complexidade, a maravilhosa complexidade da criação do corpo humano. Uma série de sistemas, o circulatório, o digestivo, o nervoso, o ósseo, tantos sistemas que tem o corpo humano. E todos e cada um trabalham juntos para manter esse mesmo corpo humano a funcionar e a desenvolver-se, a crescer. Já reparou que qualquer problema que apareça num destes sistemas pode e normalmente causa problemas noutro sistema? Imaginemos a complexidade que é cada um dos sistemas que fazem parte do corpo humano. Imaginemos a complexidade do sistema cardiovascular, a complexidade do sistema digestivo, do sistema nervoso, do sistema esquelético, músculo-esquelético, se lhe juntarmos então os músculos. Imaginemos esta criação maravilhosa. Imaginemos que um destes sistemas, simplesmente aparece um problema, nem que seja um pequeno problema. Como é que esse problema que surge num dos sistemas afeta os outros sistemas? Pensemos agora, de alguma forma, também na Igreja, enquanto corpo de Cristo. De facto, a Igreja funciona desta mesma maneira. É uma criação maravilhosa, em que uma complexidade de sistemas, cada um de nós, funciona para manter esse mesmo corpo em princípio, para já em funcionamento, mas idealmente para o seu crescimento. Como é que estamos a tentar contribuir através do funcionamento do nosso sistema para que este corpo cresça de forma saudável, para que este corpo seja eficaz? Há uma palavra que evidentemente deve vir à nossa mente neste momento e a palavra é unidade. Mas, por outro lado, como é que nós entendemos que um problema que surge numa parte do sistema, um problema que surge em nós, às vezes em nós próprios, de que maneira é que esse problema que surge connosco pode afetar o funcionamento do corpo de Cristo, que é a Igreja? De que maneira é que nós hoje podemos encontrar em Romanos, capítulo 14, algumas respostas para algumas das perguntas que foram agora colocadas? Estudamos, e estamos perto do fim, estudamos a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, tendo em conta duas grandes partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 14, foi a secção em que o apóstolo Paulo se preocupou sobretudo em desenhar uma apologia do Evangelho, subordinada então a estas três ideias fundamentais: a natureza ardilosa do pecado, o seu impacto universal, mas a ideia, a certeza, a esperança, o desafio de que há salvação pelo Filho.
E depois avançamos para a segunda secção, para uma segunda parte, em que aqui o apóstolo, sobretudo, se preocupa em aplicar, em fazer, em nos demonstrar como é que deve ser feita a aplicação desse mesmo Evangelho que ele tinha apresentado na secção anterior. Subordinado, mais uma vez, a três ideias fundamentais. É de que nós pertencemos já não mais a nós próprios, mas a Cristo. Mas não é só a pertença, como vamos ver hoje. É que, de alguma maneira, nós devemos refletir essa pertença. Como? Através dos nossos relacionamentos. Através dos nossos relacionamentos na Igreja, enquanto corpo de Cristo, enquanto funcionamento, então, deste mesmo corpo, portanto, com os nossos irmãos, mas também com o próximo. E, finalmente, a marca distinta do cristianismo tem de ser o amor. Se quisermos, a forma como nós mostramos que pertencemos a Cristo tem de ser através desta marca que nós devemos transmitir, mantendo, que é o amor. Ora, nestas duas partes, nós ficamos com um desenho lógico, com um desenho completo daquilo que é, então, o Evangelho, ou seja, a Boa Nova, ou seja, Jesus Cristo em nós, o Filho. E nos capítulos anteriores, portanto, sobretudo a partir do capítulo 12, o apóstolo Paulo começa por nos propor que pensemos acerca de como devemos viver a nossa fé enquanto sacrifício vivo. Estudámos há algumas semanas o que significa exatamente isto. O que significa nós utilizarmos, colocarmos ao serviço do crescimento da Igreja para a glória de Deus os nossos talentos. Nossos porque nos foram dados por Deus. E, portanto, nós, como disse há pouco, já não vivemos para nós próprios. O que acontece é que, a partir do momento em que nós temos um relacionamento com Deus, cuja base é o amor de Deus primeiro para connosco, Deus amou-nos primeiro que nós o houvéssemos amado a Ele. Então, com essa marca do amor que Deus nos transmite, nós temos a possibilidade de nos relacionarmos com os nossos irmãos em Cristo, porque fomos adotados, porque chamamos agora Abba, Pai. Mas não é só com os nossos irmãos, não é só em ambiente do corpo de Cristo que nós somos chamados a ter um relacionamento. É também para o exterior. No capítulo 13, o apóstolo Paulo apresentou aquilo que podemos considerar o princípio, o paradigma da autoridade. E como é que nós nos devemos relacionar, então, com essas autoridades? Foi o tema da lição da semana passada. Estamos a aproximar-nos do fim, então, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e agora o apóstolo volta de novo a propor-nos considerar como deve ser o nosso relacionamento novamente com os nossos irmãos. Se no capítulo 13 houve como que uma deriva para o exterior, agora há uma nova concentração no interior. E como vamos ver, de novo, no capítulo 14, sobretudo, somos convidados a repensar a forma como nos estamos a relacionar enquanto corpo. Os tais sistemas que têm funções diferentes, mas que se interrelacionam com um objetivo. Vamos então ver o que o apóstolo Paulo nos ensina acerca de como deve ser esse nosso relacionamento, sobretudo com os nossos irmãos. E gostava que pudéssemos, para início do nosso estudo, e é nesta altura então que eu proponho que
possamos ter à nossa frente o texto bíblico, também um bloco para irmos tirando algumas notas. Vamos então ler aos Romanos, capítulo 14, versículos 1 até 4. Esta é a primeira passagem que vamos considerar hoje. Romanos, capítulo 14, versículos 1 a 4. Diz assim o apóstolo Paulo, inspirado por Deus: Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Gostava que nós começássemos este percurso pelo capítulo 14, considerando três binómios que nos são apresentados aqui pelo apóstolo Paulo. Depois vamos para Mateus, mas voltaremos. Antes, no entanto, vamos então perceber nestes versículos que foram lidos quais são os três binómios que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui. O primeiro binómio é o fraco versus o forte. Se quisermos, o débil e o forte. E este é o primeiro binómio, como estamos a ver nos versículos 1 a 4 do capítulo 14. O segundo binómio, sobretudo a partir do versículo 4, é o servo-senhor. Então, tínhamos um que era o fraco e o forte. Agora temos um segundo, que é o servo versus o senhor. E, finalmente, de forma implícita, ao longo da passagem que vamos considerar, começando exatamente nestes versículos. Não de forma explícita, mas de forma implícita. Um terceiro binómio, que é o binómio doutrina-prática. Ora, vamos ver então como podemos considerar corretamente a interpretação desta passagem. Permitam-me que vos proponha então que, ao começarmos por considerar os versículos 1 a 4, nós façamos uma curtíssima incursão num Evangelho. Neste caso, no primeiro Evangelho. Claro, Evangelho de Mateus. Então, vamos ler Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Estas são palavras do Senhor Jesus. Primeira ideia que nós encontramos aqui. Quando ouvimos o mandamento, quando ouvimos esta ordem do Senhor Jesus, não julgueis, reparem que a ideia não é proibir o uso de critérios. Se quisermos, critérios sãos, critérios corretos. O que o Senhor Jesus aqui está a condenar claramente é o espírito de crítica. E porquê é que o Senhor Jesus está a criticar, está a apontar como não útil a utilização deste espírito de crítica? Porque o espírito de crítica normalmente aumenta o erro alheio. E é sobretudo esta lógica, se quisermos, de vida, que o Senhor Jesus está aqui a apontar como condenável. Não julgueis
para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, mais uma vez, não se está a criticar aqui a ideia do critério. Não é o critério que está em causa. O que está em causa é a atitude. É esta tendência para que um espírito de crítica possa não resolver qualquer problema, antes aumentar, e neste caso, aumentar o erro alheio. Ora, se repararmos, o que é que o Senhor Jesus estava a criticar nos versículos 1 e 2? Que o apóstolo Paulo também critica nos versículos 1 a 4 de Romanos 14. O que se critica é fundamentalmente a hipocrisia. Ou seja, esta tendência tão comum no tempo do Senhor Jesus, como no tempo do apóstolo Paulo, como no nosso tempo. E o que é de facto a hipocrisia? É uma capa que aparentemente serve para apontar defeitos noutros, sem perceber que essa atitude não vai resolver qualquer problema, antes tem uma dupla consequência. Uma é que normalmente o padrão que é exigido aos outros não é cumprido por aquele que está a apontar. O Senhor Jesus tantas vezes apontou esta prática terrível de se estar a apontar algo que os próprios não conseguiam cumprir. E esta é a primeira consequência negativa deste espírito de crítica que o Senhor Jesus estava então a apontar e que Paulo aponta também em Romanos capítulo 14, versículos 1 a 4. Mas há uma outra consequência negativa deste espírito de crítica. É o ato do julgamento. O princípio de que nós podemos julgar. Ora, há aqui, de facto, uma atitude de base que é profundamente errada. Porquê? Porque ao julgarmos, estamos a colocar numa posição que não é a partida nossa. Estamos a colocar na posição de juiz. E o que é que a Bíblia nos ensina acerca disto? Ensina-nos claramente, como vamos ver ao longo desta passagem, que nós não temos qualquer capacidade para sermos juiz. E porquê? Porque nós também erramos. E muitas vezes erramos exatamente naquilo que criticamos aos outros. Então, havia aqui uma dupla característica neste espírito de crítica que Jesus estava a apontar em Mateus capítulo 7 e que o apóstolo Paulo recupera aqui em Romanos capítulo 14, versículos 1 a 4. E eu repito, por um lado, o ato de apontar aquilo que eu próprio não consigo cumprir. É uma face desta característica hipócrita. A outra face desta característica hipócrita é eu colocar-me numa posição que, à partida, eu não tenho condição para a exercer, que é a condição de juiz. E porquê? Porque estou a colocar-me no papel de Deus. Só Deus pode julgar. E, portanto, se quisermos, visto desta forma, o que o apóstolo Paulo estava a fazer em Romanos capítulo 14 era aplicar os ensinamentos do Senhor Jesus, no fundo, à vida em igreja, mas à vida de cada um dos crentes que fazem parte dessa mesma igreja. Mudando o paradigma, abandonemos esta lógica de julgamento, já vimos então, duplamente hipócrita, duplamente perniciosa para o próprio, para os outros e na nossa relação com Deus, para acolhermos, e é esse mesmo
o capítulo 14 do versículo 1 e, portanto, o capítulo 14 de Romanos, que é exatamente este novo paradigma, esta nova atitude, esta nova lógica de vida, que é uma lógica de acolher. Ora, se repararmos, esta lógica de dar as boas-vindas, de receber, de acolher, então, é um novo paradigma, se quisermos um paradigma cristão. E porquê? Porquê cristão? Logicamente porque foi o Senhor Jesus que o inaugurou. Amar até os nossos inimigos. Ora, se a proposta é amar até os próprios inimigos, quanto mais não o será sermos capazes de acolher alguém que faz parte da nossa característica, da nossa comunidade, mas que tem uma característica. E essa característica, como vemos no versículo 1 do capítulo 14, é, por alguma razão, estar débil na fé. Acolher, portanto, dar as boas-vindas, receber. E esta é a primeira ideia que nós retiramos dos versículos 1 a 4 do capítulo 14 de Romanos. Uma outra característica, uma outra ideia que nós retiramos destes versículos e portanto, nós, à partida, com esta divisão entre débil e forte, é interessante que o vocábulo forte aqui para já não aparece. Se repararmos no versículo 1, diz o apóstolo Paulo: acolhei ao que é débil. Mas depois o versículo 2 não diz vocês que são fortes. Diz: um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Provavelmente uma leitura ínvia, aivada até de alguma maldade, poderia fazer pensar que a Bíblia ensina que comer legumes tem alguma coisa a ver com a debilidade. Não é? E, portanto, dá a entender, numa leitura bastante superficial, parece que comer legumes está associado a algum tipo de debilidade. Já vamos voltar aqui. Vamos reparar que estas questões alimentares não eram um exclusivo da comunidade ou dos grupos cristãos em Roma. O apóstolo Paulo preocupou-se com estas questões, porque, reparem, podemos pensar que são questões menores, até podemos pensar que são questões que ficaram no século I e, portanto, não se aplicam a nós. Vamos reparar que estas questões acabam por minar o relacionamento dos próprios crentes. Parecem questões menores, mas prejudicam o funcionamento do próprio corpo, porque são problemas que existem nas comunidades. E estas questões relacionadas com o que se pode ou o que não se pode, o que se deve ou o que não se deve comer, não eram, portanto, como disse há pouco, um exclusivo das comunidades cristãs em Roma. Também em Corinto. Vamos um pouco mais à frente. Primeiro aos Coríntios, capítulo 8, versículos 1 até 13. Não vamos ler todos os versículos, mas vamos apenas contextualizar uma outra situação que tinha a ver com aquilo que se podia ou não podia, devia ou não devia comer, mas neste caso na comunidade em Corinto. No que se refere, eu estou a ler então primeiro aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Então, qual é o problema, depois deste preâmbulo, entre aquilo que é uma sabedoria sem amor? Versículo 4.
No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus. E, portanto, no versículo 8, vamos avançar um pouco. Não é a comida que nos recomendará a Deus. Depois diz o versículo 9: cuidado com aquela ideia de liberdade que vocês têm. Esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço, outra vez, a ideia dos fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E depois diz o versículo 12: e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca. Já vamos daqui a pouco voltar a esta questão da consciência. É contra Cristo que pecais. Versículo 13. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Ora, aqui em Corinto, qual era o problema nesta altura? O problema é que alguns cristãos estavam a comer carne que, portanto, lhes era mais barata porque tinha resultado de sacrifícios a ídolos. E, portanto, esta prática em si, que era claramente anticristã, estava a ser considerada como vantagem por alguns cristãos em relação a outros. E porquê? Porque uns compravam essa carne que resultava das práticas do sacrifício a ídolos. Os outros achavam que comprar essa carne seria de alguma maneira participar no sacrifício aos ídolos. E portanto estava instalada esta disputa dentro da comunidade de Corinto em relação àquilo que se podia ou não podia comprar, logicamente, em relação àquilo que se podia ou não podia comer. Ora, estas questões, portanto, entre aqueles que têm uma ideia doutrinária, estamos então a considerar os tais dois binómios, aqueles que têm uma consciência sobretudo doutrinária e outros que, através da sua prática, valorizam mais aquilo que acham que devem fazer em relação a questões mais doutrinárias, eram problemas, não só na comunidade de Roma, mas também na comunidade de Corinto. Para ilustrar esta situação, Paulo deu um exemplo que podia ser real, quer na congregação de Roma, quer ou nas congregações de Roma, quer em Corinto. É que a liberdade espiritual que os cristãos gentios tinham abraçado, que lhes dava, portanto, a possibilidade de comer aquilo que quisessem com uma consciência tranquila, estava a dar aso a que outros apontassem essa liberdade não como algo que resultasse em força, mas antes, pelo contrário, estavam a ser considerados fracos. O que é que pode ser então considerado fraco neste contexto? Muito provavelmente, sem o dizer, provavelmente o que estava a ser apontado como fraco eram os judeus convertidos, que estavam a não conseguir encontrar a resolução para este difícil dilema. E porquê? Porque ainda imbuídos de uma lógica judaica claramente castradora em relação àquilo que podia e não podia, aquilo que devia e não devia ser comido, não só por razões de saúde, mas sobretudo por razões que tinham a ver com a lei, então só comiam verduras e legumes. E portanto, esta liberdade dos gentios estava a ser considerada como algo que lhes dava a força necessária
para criticar os seus irmãos em relação àquilo que eles ainda achavam que não podiam comer, não porque isso tivesse algo a ver com o cristianismo, mas porque vinham de se quisermos, de um background, de um pano de fundo que violentava a sua consciência, ser convidado a comer tantos alimentos que até aí tinham sido considerados proibidos por causa da lei. Então, quer em Roma, quer em Corinto, estas questões relacionadas com alimentos estavam a ser foco de claras disputas nas comunidades. Não era tanto aqui em Roma, não era tanto a questão das preferências alimentares, mas a atitude. E porquê? Porque aqueles que se sentiam fracos eram aqueles que depois acabavam por criticar, por julgar os outros. Ou seja, sendo, entre aspas, fracos, acabavam por se considerar superiores porque a sua fraqueza lhes permitia julgar os outros. Mas os outros, por sua vez, que comiam livremente, desprezavam aqueles que se estavam a abster do consumo desses tais alimentos. E o que é que Paulo diz? Nenhuma nem outra atitude está correta. Portanto, o que nós podemos encontrar através daquilo que vamos chamar os 4 erros principais desta atitude de julgamento, o que nós podemos então considerar é como é que estas questões, ainda hoje, relacionadas ou não com alimentos, mas como é que estas questões podem ser bem geridas ou poderão ser melhor geridas num ambiente de igreja, de forma a que todos possam contribuir para um correto funcionamento do corpo, que neste caso, então, é o corpo de Cristo. Vamos considerar, então, embora de forma absolutamente telegráfica, 4 erros que nos podem ajudar a pensar, se quisermos, e com toda a humildade, a repensar a forma como nos relacionamos uns com os outros, para que seja mais correto o nosso relacionamento com Deus e, logicamente, que este correto relacionamento uns com os outros e de cada um de nós e de como igreja para com Deus possa ser visto por aqueles que ainda não são do corpo de Cristo, aqueles que ainda não são de Deus, aqueles que ainda não pertencem à igreja, mas que através do nosso testemunho, do nosso relacionamento em paz e em harmonia uns com os outros e, portanto, fazendo Deus sorrir, aqueles que poderão olhar para esta nossa atitude e assim se possam aproximar de Deus através, então, de um correto testemunho que nós damos. Quais é que poderão, então, ser estes 4 erros apontados na nossa relação uns com os outros? O primeiro erro é um erro bastante comum. É a tendência para transformar as minhas preferências em doutrinas indiscutíveis. É verdade que quando nós olhamos para os versículos, sobretudo para os versículos 1, 2 e 3, nós temos aqui uma clara alusão ao problema que é a discussão entre irmãos. Parece que o apóstolo Paulo está a apontar no versículo 1 o caminho da não discussão de opiniões. Como vamos ver, não é disso que se fala e não é disso que se trata. Quando nós olhamos para o versículo 1, o que é que significa exatamente discutir opiniões? No original grego,
os teólogos apresentam este discutir opiniões, este debater opiniões, como estar a perder tempo com, com disputas que não contribuem para nada a não ser a própria discussão. Ou seja, a ideia é que este discutir opiniões não tem qualquer outro intuito ou não tem qualquer outra consequência que senão manter a própria discussão. Ou seja, aqui não há a ideia, se quisermos mais científica, que nós hoje temos, do debate para se atingir a verdade. Não. Aqui é a ideia do debate pelo debate em si. Ou seja, a concentração no debate e não propriamente na luz que poderá vir deste debate. E, portanto, olhando então para esta forma de observar esta questão, para que é que serviam este debate, como diz, esta discussão de opiniões, versículo 1 do capítulo 14, só tinham uma consequência, que era criar divisões na comunhão da Igreja. E, portanto, criando divisões na comunhão da Igreja, nós estamos a cair no segundo erro, que é promover, participar em debates que criam divisão na comunhão, desviando a atenção dos propósitos da Igreja. Qual é o cumprimento da comissão dada por Jesus? Sabemos todos, Mateus capítulo 28. Ide, fazei discípulos, ensinando-os a guardar, ide. Ou seja, espalhai esta boa nova de que o Senhor Jesus chegou, de que o reino de Deus chegou. Se nós olharmos para essa nossa missão, se nós olharmos para os propósitos da Igreja, comparado com uma atitude de constante promoção e de participação em debates que nada mais acrescentam que não seja a manutenção do próprio debate, então nós percebemos o que o apóstolo Paulo estava a dizer no versículo 1. Não é a castração da discussão, é a clara consciência de que a função principal do corpo de Cristo não é consumir-se, não é devorar-se em discussões que nada mais acrescentam do que seja então manter a própria discussão. Disse há pouco que são 4 erros que nos são sugeridos então nos versículos 1 a 4. O primeiro é a tendência para transformar as minhas preferências em doutrinas indiscutíveis e, portanto, como vemos aqui nos versículos 1, 2 e 3, uns estavam a considerar como doutrina o comer verduras, os outros estavam a valorizar, sobretudo, a liberdade que em Cristo nós temos. E reparem que o debate não estava a acrescentar mais nada a não ser a manutenção do próprio debate. É isto que o apóstolo Paulo critica e são estes 2 erros que, infelizmente, ainda continuam a existir nas igrejas do Senhor Jesus. Um terceiro erro, menosprezar. Daqui a pouco vamos considerar mais estas duas questões que estão aqui claramente definidas neste erro. Menosprezar ou julgar irmãos sem pensar que isso anula a minha responsabilidade de amar. De facto, nós como cristãos temos uma responsabilidade. Se quisermos, é um privilégio. É uma responsabilidade, é um privilégio de nos amarmos uns aos outros. E este é que é o verdadeiro privilégio que a liberdade do Senhor Jesus nos confere. É a possibilidade de nos amarmos uns aos outros. E porquê? Porque fomos
feitos filhos de Deus. A primeira carta do apóstolo João está repleta de ordenanças em relação a esta ideia do amor que devemos ter aos nossos irmãos. Ora, o menosprezo, daqui a pouco, como já disse, vamos considerar de novo esta questão, mas ou estas questões, o menosprezo e o julgamento é, de facto, uma anulação do amor, da minha responsabilidade de amar. E este é o terceiro erro. Finalmente, este de cariz, se quisermos, ainda mais evidente. Tentar moldar os outros à minha semelhança, em vez de me concentrar em ser transformado à sua semelhança de Deus. Quantos minutos, quantas horas, quantos dos recursos nossos e às vezes da própria Igreja são utilizados exatamente nesta prática de tentar moldar os outros à minha semelhança, em vez de me concentrar em ser transformado à semelhança de Deus. Estou eu a dizer que há doutrinas negociáveis, que podemos abdicar da solidez doutrinária em função de outras lógicas que coloquem em causa, então, esta solidez da doutrina? Claro que não. Há doutrinas absolutamente inegociáveis na forma como nós entendemos Deus, na forma como Deus se nos revelou. Reparem que isto ajuda-nos a perceber o terceiro binómio, neste caso o segundo, que está ali apresentado, mas que foi aqui explicitamente referido por Paulo em segundo lugar, que é o binómio servo-senhor. Aparentemente não percebemos muito bem, logo à primeira leitura, o que é que isto quer dizer, o versículo 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Primeiro, esta questão do servo, este exemplo não está a legitimar a escravatura como alguns defendem. Não, a palavra que foi aqui utilizada não é doulos, não é escravo, é servo, é empregado doméstico. E, portanto, não é verdade que Paulo esteja neste versículo a legitimar a escravatura. O que o apóstolo Paulo está a dizer, e está através deste binómio servo-senhor, o que ele está a dizer é que para conciliar diferenças existentes, nós temos de perceber que só o poderemos fazer em unidade com graça. Ou seja, Paulo afirmou que cada crente é um servo de Deus. E, portanto, cada servo vive ou morre com o padrão do seu senhor e não por padrões criados pelos seus conservos. Quer dizer, este exemplo está a ser utilizado para percebermos que a forma como entendemos o nosso relacionamento uns com os outros tem que partir da forma como nós percebemos o próprio Deus. E, portanto, a minha concentração deve ser transformado, deve ser então no processo que me torna cada vez mais transformado à semelhança de Deus, em vez de utilizar os meus recursos para tentar moldar os outros à minha semelhança. E porquê? Porque, em última análise, e daqui a pouco já vamos considerar também esta ideia, em última análise, nós não vamos responder uns aos outros. Em última análise, nós vamos responder ao Senhor. E vamos responder por aquilo que fizemos e por aquilo também que não fizemos, ou seja, aquilo que deixámos de fazer. E, portanto, vamos pensar assim. Vamos pensar em
viver de acordo a tentar ser moldado à semelhança de Deus. Deixemos para Deus tentar moldar os outros também à sua semelhança. Assim, a minha concentração é na minha relação com Deus e não necessariamente em disputas, muitas vezes absolutamente sem sentido, com os meus irmãos, se bem que isso causa claro desconforto na forma como o corpo se está então a relacionar em si próprio, consigo próprio e, portanto, necessariamente também com Deus. Vamos avançar. Versículos 5 e 6 de Romanos capítulo 14. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Ora, nós temos aqui, mais uma vez, a apresentação de uma situação. Neste caso, já não era situação relativa ao que se pode e não se pode comer. Neste caso, a questão era em relação aos dias. Podemos pensar, mas que complicadas eram as igrejas do início. Pois, provavelmente isso não passou. Provavelmente acabamos por nos enredar em discussões que claramente são menores em relação àquilo que deve ser o propósito, os propósitos da Igreja. Neste caso, como estamos a ver, para além das questões sobre os alimentos, havia também discussões, reparem, em relação aos dias. E porquê? Porque alguns achavam que havia dias santos e outros achavam que todos os dias eram santos. E mais, aqueles que achavam que havia dias santos até achavam que alguns dias, eventualmente, fossem mais santos do que outros. Claramente aqui temos mais uma vez uma influência judaica, a influência do sábado, considerado então como o dia santo. E na Igreja de Roma, mais uma vez, a propósito desta discussão, havia discussões. Reparem, o que o apóstolo Paulo está a dizer é: concentrem-se em perceber que o problema para vocês não são os dias. O que o apóstolo Paulo está a dizer aqui nos versículos 5 e 6 é: se vocês se concentrarem menos em discutir acerca dos dias, vão perceber melhor o que está aqui em causa. E o que é que está aqui em causa? O que está aqui em causa é a glória de Deus. Se quisermos, no versículo 5, o apóstolo Paulo fala em mente. Cada um mente, não no sentido de mentira, mente no sentido de consciência. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Ou seja, em relação, como vamos ver, à sua própria consciência. Para percebermos, e já vamos voltar a Romanos capítulo 14, mas para percebermos esta lógica paulina, eu propunha que agora fizéssemos uma incursão no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 10 e versículo 31. Diz assim: porquanto, ou portanto, quem quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, e agora reparem, fazei tudo para glória de Deus. Tudo o que se faz pode glorificar, mas também pode profanar o nome
de Deus. Ora, entre glorificar ou profanar, não temos dúvidas que a nossa opção deve ser, evidentemente, glorificar. Se quisermos de outra forma, a glória, e esta é uma frase que nos vai acompanhar até ao fim, que já não faltam muitos minutos, estamos a aproximar do fim, mas esta frase vai acompanhar-nos nos próximos minutos. A glória de Deus é a principal motivação da vida cristã. Ora, se nós pensarmos assim, se nós pensarmos que a glória de Deus é a principal motivação da vida cristã, nós percebemos que, como comunidade, se quisermos, como corpo, a questão não pode ser as comidas, não pode ser as verduras ou outras comidas. A questão não pode ser de todo, não pode ser os dias. Envolvermos-nos em disputas, em questões, em debates sobre se devo comer legumes ou não, se devo considerar um dia como mais santo do que o outro. Reparem, estas discussões e outras, às vezes infindáveis, e que quantas vezes motivam separação, contendas, às vezes até ódios, estão a desviar aquilo que deve ser o foco. E o que é o foco? É a honra a Deus. É a glória de Deus como principal motivação da vida cristã. Pensemos então numa lógica de igreja. Pensemos numa lógica de comunidade. Uma comunidade tem de ter espaço para incluir pessoas com gostos diferentes. E isto sim é negociável, no sentido em que, como diz o apóstolo Paulo nos versículos 5 e 6, vejam, um faz diferença entre dia e dia, o outro julga iguais todos os dias. Versículo 6, quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come. Agora, qual é o Espírito? O Espírito é porque dá graças a Deus. Então, esta lógica de vida, de dar graças a Deus, é a mesma lógica com que dá graças a Deus aquele que não come. Porque esse também dá graças a Deus não comendo. Ou seja, então, na igreja há espaço, tem de haver espaço suficiente para acolher, como diz o versículo 1, para dar as boas-vindas, para receber aqueles que têm opiniões diferentes em relação àquilo que não é fundamental. Vamos ter esta consciência de igreja, vamos ter esta consciência de comunidade na forma como acolhemos aqueles que podem não ter a mesma opinião do que nós em relação àquilo que é secundário. Versículos 7 e 8. Porquê? Vamos ler. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Versículo 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morremos, e agora reparem, somos do Senhor. O que é que isto quer dizer? Pertencemos ao Senhor. Esta lógica de pertencer, esta lógica de que nós aceitamos Jesus como Salvador, esta lógica de que somos filhos de Deus e, portanto, nós já não vivemos para nós. Ou seja, quando nós entregamos as nossas vidas, deixamos de as controlar. E, portanto, o que é que isto significa? Significa que morremos para a nossa vida antiga. Estudarmos profundamente esta passagem. Em Romanos capítulo 6, nós morremos, nós fomos sepultados em Cristo, mas fomos levantados com Cristo. E, portanto, esta nova vida que nós temos é uma nova vida porque pertencemos ao Senhor. Quando entregamos ao Senhor, então, as nossas vidas, nós deixamos de as controlar. Novamente, 1 Coríntios capítulos 6
versículos 19 e 20. Vamos outra vez para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por preço, por bom preço, diz o versículo 20. Foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificai a Deus no vosso corpo. No corpo. E porquê? Porque nós pertencemos então ao Senhor Jesus. Esta ideia de, portanto, vivei de forma, se quisermos, pura. O conceito de pureza, o conceito de santidade, faz com que nós olhemos para o outro, acolhendo o outro, que está também ele próprio, eventualmente a fazer alguma coisa que eu não faço, mas que ele está a fazê-lo porque está a pensar em agradar a Deus. Os meus direitos não podem atropelar as convicções dos outros. E se todos pensarmos assim, então nós estamos a funcionar enquanto corpo. Lembremos-nos da forma como funciona o nosso corpo. Todos aqueles sistemas que estão a trabalhar, cada um com uma função, mas todos juntos a trabalhar para que o nosso corpo se mantenha, cresça, se desenvolva, no fundo, para que nós possamos viver bem, como vamos também já considerar. Estamos a aproximar-nos do fim. Vamos para os versículos finais. Para já, Romanos capítulo 14, versículos 9 a 12. Vamos ler. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas o teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Nos versículos 9 a 12, o apóstolo Paulo ajuda-nos a finalizar este processo de retirar os obstáculos. Mais uma vez, nós voltamos a ter aqui, nos versículos 9 até 12, novamente volta o binómio do fraco e do forte. Agora, fraco e forte. Havia uma característica entre os fracos, que Paulo vai novamente aqui apresentar, sobretudo no versículo 10. E qual era a característica dos fracos? Era a tendência para viver uma vida de julgamento dos outros. Os fracos julgavam, diz o versículo 10, tu, porém, porque julgas o teu, e agora reparem, irmão. Evidentemente, estamos num ambiente de igreja. E os fortes tinham uma outra atitude, versículo 10. E tu, porque desprezas o teu? Ora, parece que havia uma divisão na igreja entre os fracos e os fortes. O apóstolo Paulo avança, e já vamos voltar a este assunto, mas o julgamento do irmão pelos fracos e o desprezo do mesmo irmão pelos fortes, no fundo, são duas atitudes de vida não aceitáveis e, portanto, condenáveis. O apóstolo Paulo avança aqui com um argumento que pode parecer demasiado sério, até incompreensível,
diz que todos vamos comparecer perante o tribunal de Deus. Ora, poderá eventualmente levar à consideração que poderá haver perda da salvação. Ora, nada disso. No capítulo 8 de Romanos, no capítulo 8, Paulo tinha sido absolutamente claro, nada nos poderá separar do amor de Deus. Nós estamos, então, solidificados em Deus. No entanto, este tribunal, Paulo usou a expressão do bema, que era, no fundo, era a apreciação dos juízes nos Jogos Olímpicos e outros, mas nos Jogos clássicos havia um local onde estavam os juízes das provas que eram o garante de que as regras eram cumpridas. Então, não deixavam de ser atletas, mas podiam sofrer as consequências de não estar a disputar a sua prova de acordo com as regras. Ora, neste sentido que o apóstolo Paulo apresenta aqui esta lógica de tribunal, uma avaliação de como nós estamos a usar, ou como usamos, neste caso, a vida que Deus nos deu. Isaías capítulo 45, 23, e é então uma das últimas passagens que vamos ler ao longo desta lição. Vou pedir só mais alguns minutos da vossa atenção, mas parece-me que é importante nós olharmos para esta passagem que está então em Isaías, capítulo 45 e versículo 23. Vamos ler Isaías, capítulo 45 e versículo 23. Só um instantinho para eu encontrar a passagem. Isaías, capítulo 45 e versículo 23. Então, diz assim: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Então, é uma ideia que vem já do Velho Testamento, esta ideia de que todo o joelho se dobrará diante de mim, toda a língua confessará a Deus. Claro que nós conhecemos, se calhar melhor, esta construção frásica, esta ideia do Novo Testamento. Filipenses capítulo 2, vamos agora a uma outra passagem que o apóstolo Paulo escreveu. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É uma passagem muito conhecida, mas é uma passagem verdadeiramente modelo na nossa consideração em como a humilhação de Cristo deve ser um exemplo para todos nós. Diz o versículo 6: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Pelo também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai. Então, quer os romanos, quer os filipenses lutavam com esta prática corrosiva de falta de unidade, de uma atitude de constante julgamento. A resposta de Paulo foi a mesma para os filipenses do que foi para os romanos, do que é a mesma que Deus quer para cada um de nós. Nós somos chamados a promover a união na Igreja, não a criar divisões. E, portanto, e para finalizar este estudo, permitam-me que compartilhe duas atitudes possíveis enquanto membros de uma comunidade.
quer numa altura sejamos considerados fracos, quer noutra altura sejamos considerados fortes, abandonemos esta prática de vida do julgamento ou do desprezo. Nós estamos unidos em Jesus. Ou seja, todos numa igreja declaramos que Jesus é Senhor e Salvador. Então, com esta base de união, vamos olhar para aquilo que é verdadeiramente importante. E o que é verdadeiramente importante? O que é verdadeiramente importante é aquilo que nos une. É esta comunidade, é esta pertença a Jesus. Sendo assim, a glória de Deus é a nossa principal motivação. Então, quais são as duas atitudes que devem nortear a nossa vida na igreja? Quais são os pilares nos quais nós baseamos a nossa relação uns com os outros na igreja? Temos duas possibilidades. Uma das possibilidades é que estes pilares sejam exatamente o amor e a verdade. Se nós partirmos, mesmo que seja para um debate, mesmo que seja para uma discussão, no sentido de adquirirmos melhor conhecimento daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, em termos pessoais, em termos de igreja, na nossa relação com os outros, na nossa relação com o próprio Deus. Então, partamos para estas discussões, para estes debates, com estes dois pilares. O pilar do amor e o pilar da verdade. Porque temos uma outra possibilidade. E qual é a outra possibilidade? É partir para estas discussões da forma como estava a ser praticado em Roma, em Corinto, em Filipos e se calhar está a ser praticado ainda hoje em algumas comunidades, que é partirmos para estas discussões com o pilar do julgamento e do desprezo. Quer o julgamento, quer o desprezo são condenados claramente pelo apóstolo Paulo. E, portanto, só nos resta para construirmos uma igreja que seja uma igreja onde os seus membros contribuem conjuntamente, enquanto sistemas de um mesmo corpo, contribuem para o seu crescimento. A única atitude que devemos ter à luz das Sagradas Escrituras é uma atitude, então, como vimos, de amor e de verdade. Estamos mesmo no fim. Fica a pergunta para a semana. O que preciso mudar para não julgar ou menosprezar os meus irmãos? O que preciso mudar para não julgar ou menosprezar os meus irmãos? Foi um gosto estar consigo. Até para a semana. Graça e paz.